festa grande. Alô você, aproveita o nosso evento. Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, professor Tiago Pereira aqui para falar contigo de mais um assunto importantíssimo de história do Brasil. E hoje a nossa missão é entender algo que está na boca do povo, está sendo muito falado, muito discutido, mas que isso tudo acabou sendo construído ao longo da história do Brasil. Mas não é assim, de um período da história tão distante. É um período da história aí recente. Nós estamos falando do quê? Estamos falando do populismo, ou nesse caso, nós estamos falando aí da República Populista, tá? Então nós vamos falar aí, ó, sobre o que é o populismo, como que ele se caracteriza e, é claro, quais foram os principais representantes do populismo no Brasil. Agora, claro que quando a gente vai falar disso, quando a gente vai entrar nesse assunto, eu preciso chamar a sua atenção para um detalhe muitíssimo importante. Politicamente falando, nós temos que considerar aí que após a Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo, o planeta Terra, vivia uma série de incertezas, principalmente em relação à forma como acabou a guerra, acaba com bombas atômicas. Além disso, toda a discussão que vai ser criada em torno daquilo que vai envolver a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Então está começando a Guerra Fria, tá? Automaticamente, os Estados Unidos acabam impondo o seu ritmo para a América Latina e automaticamente esse ritmo capitalista, dentro, é claro, dos aspectos econômicos, ideológicos, políticos, sociais, culturais, alinhados diretamente com o que os Estados Unidos pretendiam colocar em prática aqui na América Latina, acabaram então corroborando também, nesse caso, com uma certa lacuna que fica dentro da América Latina. Por exemplo, deixa só, eu quero só fazer uma rápida contextualização para você entender o que aconteceu aí nesses momentos que antecederam. Quero que você venha comigo aqui no quadro, ó. Nesses rápidos momentos aí que antecederam aí a chegada do populismo, tá? Rapidamente, bem rapidinho aqui, tá? Quando a gente fala no período republicano, né, naquilo que a gente chama de Brasil República, então a gente tem aí, ó, entre 1889 até 1894, a gente tem aí, ó, a República dos Marechais. É aquele contexto que quem governou foi Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Então é um momento onde eles assumem a República. O Brasil está recentemente aqui em 1889 inaugurando essa nova forma de governo dentro de uma configuração que tinha ainda alguns resquícios da monarquia, mas já tratava-se de algo diferente, tá? Não durou muito tempo. Entre 1894 até 1930, é a famosa República Velha, né? Também conhecida como República dos Coronéis. Aquele contexto em que principalmente São Paulo e Minas Gerais se alternaram no poder, onde o poder das elites locais, das oligarquias regionais, acabou determinando os rumos, não apenas de cidades e estados, como também do Brasil como um todo. E essa liderança, esse líder político econômico que é o coronel, ele não foi simplesmente esvaziado do poder quando começa a Era Vargas, que é o período que vai de 1930 até 1945. Era Vargas. Não, essas oligarquias continuaram no poder, até porque a Era Vargas, ela só fez o quê? Ela só trocou, só saem algumas oligarquias e entram outras. Então é isso que acaba acontecendo. Só que eu tenho que falar para você
que esse populismo, esse fenômeno, como a gente sabe que ele vai acontecer, ele já começa a se formar, não apenas no Brasil, mas na América Latina, já com Getúlio Vargas. Principalmente por quê? Principalmente porque aquilo que os coronéis politicamente, economicamente, social, culturalmente representavam aí aquela figura que é mandona, sem sombra de dúvidas, mas que de uma certa maneira exerce aquela característica paternalista, acaba sumindo. E aí Getúlio Vargas, inclusive, vai ser chamado de o pai dos pobres. Só que, claro, né? Aqui, ó, a partir de 1930, a gente percebe esse fenômeno surgindo, não apenas no Brasil, mas olha aqui, ó, vai surgir na América. E automaticamente, é claro, no Brasil. É um fenômeno que é percebido, por que o Brasil aqui, a gente está falando do Brasil como exemplo, mas se a gente começa a observar, nos países vizinhos aqui do Brasil, no continente americano, infelizmente esse foi o contexto que acabou resultando nisso. Essa vacância, ou seja, essa lacuna, essa falta de lideranças, e aí aqueles que ocupam têm que oferecer alguma coisa para o povo. Eles têm que, então, na pior das hipóteses, prometer alguma coisa para o povo ter o que olhar e falar assim, caramba, aquele cara me prometeu, então fica tranquilo que ele vai cumprir tudinho o que ele está prometendo. E aí, basicamente, você já tem aí uma característica desse fenômeno populista, tá? Muito bem, feita essa contextualização, quero agora caracterizar, ou melhor, quero conceituar para você o que é o populismo. Olha aqui na tela, dá uma olhadinha aqui na tela. O fenômeno populista, o que é isso aqui, ó? Trata-se então, olha lá, trata-se da ação política que toma como referência e fonte de legitimidade o cidadão comum, cujos interesses o político populista precisa representar. Claro, falou de populista, automaticamente você vai pensar assim, isso tem a ver com o quê? Com popular. Isso tem a ver com o povo. Só que aqui tem uma palavra-chave nesse conceito, tem uma palavra-chave. Qual é? Cujos interesses, olha aqui, ó, pretende representar. Pretende. Então, assim, ó, pretensão e água benta, cada um tem o quanto quer. Será que, nesse caso, esse camarada, o político, vai representar efetivamente o povo? E aí, além desse conceito, nós temos aqui, ó, uma característica importantíssima. Característica. Olha aqui, ó. Trata-se de uma política fundada no aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitivo. Então, o que está ligado a esse aliciamento? Então, eu vou lá e faço o quê? Eu vou lá e, ó, estabeleço um controle dessas classes sociais. Eu vou lá e, através de várias promessas, vou lá e falo assim, ó, prometo que eu vou fazer isso, prometo que isso vai acontecer. E aí, aquele que pretende representar o povo, não faz nada disso, dica de nada. E, como eu já tinha colocado ali anteriormente, essa é uma prática que vai predominar aí, uma prática predominante na América Latina entre as décadas de 30 e 50. Claro que esse conceito aqui ele não é restrito, tá? A gente sabe que no caso do Brasil, ele vai ser muito facilmente percebido até 1964, lá com O Último dos Moicanos, ou melhor, errei o nome do filme, O Último dos Populistas, João Goulart vai representar
é um exemplo de político populista. Agora, é claro que você tem como exemplo, depois de 1964, por exemplo, com a abertura democrática que acontece em 85, você tem outros vários exemplos, tá? Tem aí uma série de políticos no Brasil e no mundo representando esse populismo, tá? Não é assim um conceito fechado, engessado, cristalizado, tá? E somente entre as décadas de 30 e 50, não. É predominante aí a sua origem entre 30 e 50, se expandindo aí para outras épocas também. Pois bem, desculpe, sobre o fenômeno populista. Então nós temos aí, ó, governos comandados por políticos de muito carisma e liderança popular. Quando a gente fala no fenômeno populista, nós estamos falando de exemplos. Eu vou dar alguns exemplos internacionais para você ter uma ideia, tá? Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, no México, tá? Estou falando de quem? Juan Domingos Perón, lá na Argentina. E é claro, pode ser que você ache estranho, mas de fato é um político populista, tá? Adolf Hitler, Benito Mussolini. Alguns exemplos internacionais de políticos que de fato caracterizaram-se por demonstrar esse carisma, pessoas com as quais tinham a simpatia com o povo e por isso acabavam se aproximando, aliciando. No caso de alguns deles aí, não apenas as pessoas de classe social menos favorecidas, mas também as mais abastadas, e exerciam a liderança, exerceram importantíssima liderança popular. Cada um desses exemplos aí, dentro dos seus respectivos países, levaram, é claro, certo desenvolvimento econômico, certo desenvolvimento social, né? Só que infelizmente a gente sabe que dois desses exemplos aí, infelizmente, deixaram não apenas a desejar, mas se não pudessem ter existido, seriam até, seria até melhor. No caso de Hitler e Mussolini, que acabaram criando fórmulas para acabar com a vida em massa de grande número de pessoas. Bom, o negócio é que para os respectivos países, eles acabaram apresentando esse carisma extremamente importante e também essa importantíssima liderança para com o seu povo, tá? Outro detalhe importante sobre o fenômeno populista. Esse camarada faz o que faz? Ele obtém o apoio de diferentes segmentos e classes sociais ao governo. Então, uma pessoa que obtém um apoio muito grande da base, dos menos favorecidos. Até porque, dá uma olhada aqui embaixo. O que esse cara vai usar para então se comunicar com essa galera? O intenso uso da propaganda. Interessante que aí nesse período, e como eu falei para você, esse é um conceito fluido, falei para você que é um momento que está na América Latina aí, principalmente predominando entre 1930 e 1950. Como é que essa galera vai fazer propaganda aqui dentro desse contexto? Como é que eles vão fazer propaganda? Através, ó, do rádio. Vamos combinar. Rádio, a pessoa, claro, obviamente, nesse contexto, né, quem tem aí fácil acesso à rádio, né, a esse veículo de comunicação, a pessoa precisa ficar ali parada, ouvir e tchau. E a mensagem vai chegar e uma boa parte da população menos favorecida, social e economicamente falando, vai literalmente ser enganada por esse político populista, que vai dizer que é o salvador, que vai
fazer isso e aquilo, e sempre é o diferente, porque ele é o novo, porque ele traz isso e traz aquilo, e diferentemente do grupo anterior, ele tem um determinado conhecimento. Resultado, meu aluno e minha aluna. Esse camarada aqui, ó, se ele tiver aí enfiado no Polo Norte, lá num grupo de esquimó, ele convence o esquimó a comprar gelo para pôr na bebida. Agora pensa comigo, a bebida lá no Polo Norte já deve ser gelada, né? Provavelmente deve ser gelada, por causa do frio. Mas aí vai falar, esquimó, tua bebida não está muito gelada, porque eu tenho um gelo aqui que ele gela maravilhosamente. Compre esse gelo comigo que eu vou falar. Esse gelo é maravilhoso, esse gelo é bonito, olha esse gelo aqui. E o cara vai fazer o marketing dele. E vai fazer e vai se garantindo poder enquanto ele conseguir. Claro que automaticamente, uma boa parte desse discurso é construído com base em quê? Olha ali, ó, na defesa dos interesses nacionais, tá? Então ele vai falar assim, ó, acima de tudo eu quero saber aqui, ó, do nosso país. O nosso país é o mais importante, porque não adianta só falar daquilo que é a capacidade que ele tem, ele vai falar das suas capacidades, ele vai falar de tudo para conseguir esse apoio dessa base, desse grosso das pessoas. Mas ele vai também chamar a atenção de que, olha, o nosso país tem isso, o nosso país tem aquilo. E por conta de alguns discursos nacionalistas, aqui dentro desse contexto, entre 1930 e 1964, em países como o Brasil, algumas situações acabaram indo não de encontro, mas acabaram sendo aí o que? Contrárias às ideias e às ações econômicas, políticas, militares, sociais e culturais de países que apoiavam o Brasil, como, por exemplo, né, pegando o contexto da Guerra Fria, a gente sabe que alguns políticos no Brasil não foram muito bem vistos aí pelos Estados Unidos. Por quê? Porque nesses seus discursos, olha ali, ó, na defesa dos interesses nacionais, certo? Olha lá, exaltando e valorizando o país, nesse discurso nacionalista, eles vão acabar apregoando o quê? Ó, então o nosso país é importante, então todo mundo que é de fora não pode intervir e interferir aqui no nosso, inclusive você, Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, dependendo do contexto, dependendo todo de uma situação, vai ficar não só com o pé atrás, vai ficar ó, com o corpo inteiro atrás, deixando de se interessar pelo Brasil, ou nesse caso não o Brasil como completo, mas pelo menos por esse indivíduo, por essa pessoa, o que vai acabar resultando, como a gente sabe, não apenas na perda de apoio a determinado líder, mas até mesmo na sua retirada, tá? Tranquilo? Mais algumas características importantes aí, ó, sobre o fenômeno populista. Ó, deixa eu colocar para você aqui no quadro, vem aqui comigo, rapidinho, tá? Quando a gente fala no populista, agora deixa a tela aqui, vem comigo aqui, ó. Quando a gente fala no populismo, populismo basicamente é sinônimo de quê? Ele é utilizado muitas vezes, como você já viu aí, ó, de forma pejorativa, tá? Tiago, por que é usado como sinônimo de algo ruim? Por que é usado como um termo pejorativo associado a alguma pessoa? Ué, porque basicamente o político populista é um baita de um mentiroso. Por quê? Porque ele vai contar lorota pro povo, ele vai falar assim, olha, o meu objetivo é ajudá-los, é ajudar a nação e blá, blá, blá. E até que faz alguma coisa para a população, mas nada que seja sustentável ou a longo prazo, duradouro minimamente, e que seja satisfatório. Mesmo assim, a população cria essa ilusão e fica ali. Claro que chega um determinado momento,
como a gente sabe, dentre os exemplos de políticos populistas que nós temos aqui no Brasil, que a gente já vai dar uma olhadinha aí na tela, isso não durou para sempre. Chega um determinado momento que a população fala, tá bom, o cara promete, 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 não cumpre, não cumpre, não cumpre. Então agora chega desse camarada, vamos ó, saca ele fora e coloca outro, tá? Volta para a tela aqui, ó. Outra característica importante, além de todas essas que a gente já viu aí sobre populismo, é essa relação entre populismo e estado de compromisso. O político populista, ele acaba se comprometendo aí com determinados grupos, principalmente por quê? Porque ele acaba, então, tendo que jogar com as forças políticas e sociais. Que forças políticas e sociais? Muitas e muitas vezes, essas, olha aqui, ó, forças políticas e sociais são os diferentes grupos, pode até ser, olha lá, as diferentes oligarquias, para que então os seus interesses acabem acontecendo, seus interesses sejam realizados. Então o que ele vai fazer? Promete mundos e fundos, não cumpre. Aí, de vez em quando, concede algo. Para quê? Para manter-se no jogo, para manter-se ativo, para tentar conter um determinado grupo, para satisfazer os interesses de um outro setor da sociedade. Ele vai ficar aí assim, ó, entremeado com todos. Mas o objetivo dele é qual? No final das contas, o objetivo dele é realizar os seus próprios interesses. E o povo? Pô, mas quando você fala em populismo, até parece legal, porque essa figura é sempre risonha, é sempre carismática, para ele tá tudo certo, tudo tá bom, tá sempre feliz. Tá, é uma ova. Nesse caso aí, ó, quando a gente fala no populismo, nós estamos falando de um cara que só fala, que ele vai lá e ó, tem um discurso muito aprimorado, mas fazer que é bom, nada. No Brasil, esse estado de compromisso que vai formar-se junto com o populismo, olha ali, ó, delineou-se a partir da Revolução de 1930 e vai se definir entre 45 e 64. É a partir de 45 que você vê o quê? Opa, aqui está caracterizado o populismo brasileiro. Tanto é que a gente percebe com os presidentes que perpassaram por esse contexto aqui. Tirando, é claro, o governo logo depois da Era Vargas, quando termina em 45, tirando o governo de Eurico Dutra, né, que está inserido nesse contexto como um todo, mas ele vai continuar mantendo-se mais como um político da ala mais conservadora, né, como ele era um militar, um marechal, ele vai manter-se dentro desse conservadorismo, tá? Agora, quando chega lá em 1951, Getúlio Vargas, aí depois 55, Juscelino, tá? Aí depois lá em 1960 e 61, João Goulart, 60 Jânio Quadros, depois 61, João Goulart, esses quatro indivíduos, quando se fala em populismo no Brasil, você já na hora se emplaca. Paf, são esses indivíduos. Lembrando que no governo Vargas, já a partir da Revolução de 30, já começa a se delinear, beleza? Já começa a se formar aqui a partir do governo Vargas, tá? E o que mais tem em comum o político populista? Trata-se então, olha lá, liderança carismática, obtém apoio popular, oferecendo aí algumas demandas das massas. Mas não é muita coisa, porque senão essa galera vai ficar muito mal acostumada e aí o político populista pode até perder o controle sobre essa galera, tá? Ó, presidente populista, normalmente ele está, olha ali, ó, associado ao Estado pelas massas. Então a massa pensa assim, pô, esse cara só pode ser o quê? É ele o Estado. É ele que vai nos dar tudo. É ele que vai fazer
basicamente ele é associado em muitas e muitas vezes com essa figura paternalista. Claro que, embora eu discordo um pouco aqui, eu quero caracterizar muito bem essa figura paternalista, não é aquele pai que promete e não cumpre. Não, aqui é aquele pai que faz o quê? Não, fica tranquilo que eu vou te ajudar, eu vou fazer aquilo ali. Na visão das massas, é esse camarada. Nossa, ele nos ajuda, promete 10 coisas e cumpre uma só. E isso acaba criando essa nítida relação do poder pessoal que o político populista acaba exercendo. E para fechar, como eu tinha falado para você, alguns populistas, alguns líderes, no caso aqui, ó, Vargas, Jânio Quadros, João Goulart, quando eles demonstraram o quê? Quando o seu nacionalismo, até o JK também tem alguma característica em relação a isso. Quando os seus nacionalismos, seus respectivos nacionalismos, ameaçaram entrar em choque com os interesses internacionais, como por exemplo os Estados Unidos, não duraram muito tempo. Getúlio Vargas, infelizmente, cometeu suicídio, a pressão externa e interna foi muito grande. Jânio Quadros governou apenas 6 meses, só no ano de 1961, e depois João Goulart foi o cara que sofreu, então, a retirada do poder lá no dia 31 de março de 1964, naquilo que algumas pessoas levam em consideração que foi revolução militar, foi golpe militar, enfim. Esse é um assunto interessante, mas que a gente não vai falar hoje, vamos falar em uma outra aula. Hoje ficamos com o populismo. E é claro, você aí deve perceber hoje que tem mais alguns outros presidentes ao longo da história do Brasil, história recente, principalmente nesses últimos 30 anos, que também apresentam essas mesmas características. Aí fica a seu critério olhar para as características e o conceito do populismo e falar, ô, esse cara aqui se encaixa nisso, se encaixa nisso, se encaixa naquilo. Ah, um detalhe, não só no Brasil, mas no mundo todo, a partir desse momento, é o que mais vai ter aí, o fenômeno populista acontecendo. Nós vamos falar de que nós vamos falar do governo Dutra. Esse período da história do Brasil, que começa aí, ó, logo que termina a Segunda Guerra Mundial e vai ser importante principalmente nessa transição, onde muitos vão dizer aí, é uma transição democrática para depois essa democracia, esse período democrático terminar. Pois é. Esse aí é um momento onde a gente sabe que o que vai começar aí, claro que são situações diferentes, tá? Deixa eu já fazer alguns apontamentos aqui na tela para que você entenda o que está acontecendo aí, tá? Então, olha só, o governo Dutra, você está vendo aí, né? Está vendo na tela. O governo Dutra, ele vai então, olha lá, ele vai então aqui, ó, de 1946 até 1950, tá? Agora, antes disso, deixa só eu fazer uma rápida contextualização, só colocar algumas características aí, ó, principalmente considerando aqui, ó, principalmente considerando a saída aí do Brasil da Segunda Guerra Mundial, tá? Claro, temos que considerar algumas questões importantíssimas aí sobre o envolvimento do Brasil, porque nisso também Eurico Dutra, como militar, e claro, nesse caso aqui ele era comandante em chefe das Forças Armadas, e ele, claro, vai inclusive participar de campanhas militares aí do Brasil lá na Segunda Guerra Mundial, ele está diretamente implicado aí em tudo isso, tá? Mas é que esse contexto, ele se prolonga por quê? Porque aqui dentro desse período 45-64, aqui nós temos um fenômeno, aqui nós temos basicamente o fenômeno do populismo, tá? O populismo, olha aqui, ó, na América Latina. Então é importante considerar isso tudo. Claro, antes disso, olha, nós sabemos
que esse contexto acaba sendo um contexto de consideráveis ampliações democráticas. Claro, essas ampliações democráticas advêm do quê? A gente tem aqui uma Constituição, tá? Já vamos falar depois dessa Constituição de 46, essa Constituição de 46 que acabou com o Estado Novo, acabou com a Constituição criada por Vargas aí na ditadura do Estado Novo e que vai, é claro, automaticamente implicar em mudanças importantes. Olha, então o Brasil deixa uma ditadura, no caso, a ditadura considerada aí foi de 37 até 45, que foi o Estado Novo, e, opa, vamos virar essa página, acabou isso aí, Constituição 46, não, perdão, Constituição de 1947. Aí, agora sim. Então, tem uma nova Constituição, essa Constituição acaba com as prerrogativas presidenciais no que tange aí principalmente aos meios coercitivos para com a população, ou seja, né, trazendo de fato aí aquilo que podia ter nesse contexto de mais democrático, o mais democrático possível. Além disso, nós vamos considerar também que não que tenha sido bom, poderia ter sido melhor. Então, vamos falar o português claro. Então, teve aqui, em relação à economia, um interessante desenvolvimento econômico. Você viu que eu coloquei ali interessante. Por quê? A indústria começa a se desenvolver no Brasil, e isso automaticamente deve ser levado em consideração e implica nisso tudo o quê? Um aumento interessante na economia brasileira, tá? Um detalhe, aquilo que começa aí a acontecer nos anos 10, 20, começa em 1910, 1920, Getúlio Vargas, 1930, vai, querendo ou não, você gostando ou não de Getúlio Vargas, ele vai potencializar, tá? Olha aqui, ó, esse interessante desenvolvimento econômico, em boa parte, está ligado também à indústria, principalmente desenvolvido por Vargas. Claro, Getúlio Vargas, economicamente, para o Brasil, ele criou medidas importantes. Tanto é que se a gente para falar, não apenas a indústria, mas o agronegócio, a agropecuária, como um todo, também vai ter mudanças interessantes no governo Vargas. E com isso, não estou falando que foi completamente bom, como eu disse antes, poderia ter sido melhor. Mas para uma população que no começo do século XX estava literalmente se sentindo desamparada economicamente, digamos que começa a melhorar um pouco, mas podia ser muito melhor, claro, com certeza. Mas, para quem não tinha nada, essa melhora foi significativa. Só que podia ser melhor. É isso que eu estou tentando falar para você. Agora, se essas pessoas começam a ter uma significativa melhora na quantidade de empregos, automaticamente quer dizer o quê? Que a gente tem aqui como resultado um aumento significativo da massa de trabalhadores. Automaticamente essa massa de trabalhadores, me desculpe, vai ser extremamente importante para quê? Para aumentar essa produção e também o consumo. Presta atenção porque esse dado é importante. Significa o quê? Tem bastante gente empregada. O emprego está acontecendo. E essas pessoas têm dinheiro para gastar no final do mês. Tem o famoso dia 20, né? Dia 20, que quando chega, pauleia todo o salário. Quando chega no governo Dutra, ele vai perceber tudo isso e vai falar assim, maravilha, vamos abrir a economia brasileira. Mas calma, já vou chegar lá nesse detalhe. Segura ali essa informação.
tá? Volta aqui, ó. Brasil, no início da Segunda Guerra. Postura neutra. Não, nós não vamos entrar de lado nenhum, vamos ficar assim assado. Tanto é que Getúlio Vargas, ele tinha ali um certo, ó, flerte com os países fascistas. Até quem dizia que Getúlio Vargas era o Mussolini Tupiniquim. Meu amigo, esse cara não enganava, não. Tanto é que ele estabelece o Estado Novo, o mesmo nome do governo estabelecido por quem? Lá em Portugal, Salazar também vai iniciar uma ditadura, também vai chamar de Estado Novo. Parece que os caras combinaram de fazer isso aqui. Então, nesse contexto do início da Segunda Guerra Mundial, Vargas vai ficar ali em cima do muro pensando, quem tem mais a me oferecer? Bom, os Estados Unidos, como nós sabemos, desde o século XIX, cheio de amor para dar, sempre tentando flertar também com o Brasil, falou assim, olha, eu acho que nós somos a melhor opção, porque nós estamos em casa, somos americanos, embora, é claro, os Estados Unidos consideram que o que tem do México para baixo é tudo cucaracha, né? Mas somos americanos, então acho que a gente tem que ficar entre nós aqui. Esquece aí esse negócio de Alemanha, esquece aí esses comedor de chucrute aí, esquece lá os porpeta da Itália, vamos ficar aqui nós. Beleza. Só para vocês terem uma ideia, olha ali ó, dentro dessa política de boa vizinhança, o Walt Disney, lendário Walt Disney, criou um personagem, juntamente com Mickey, Donald, Magali. Ah, não, Magali não. Esse aí é outro personagem. Esqueci. Margarida. Só troquei o nome das flores aí. Margarida, desculpa aí, tá? Criou o personagem, o Zé Carioca. Um papagainho muito safadinho. O cara, na verdade, deu uma baita de uma caricaturizada no povo brasileiro, aquele malandro, sabe? Sabe como é que é aquela música? E malandro é malandro, mané, mané diz aí. Podes crer que é. É o Zé Carioca. Para falar, ô povo brasileiro, tamo junto, ó, aí, ó. Vocês estão na mesma casa. Não foi por isso que o Brasil ficou do lado dos Estados Unidos. Foi porque os Estados Unidos acabam oferecendo muitas maiores vantagens econômicas para o Brasil. Aí, ó, o Vargas falou, Hitler, Mussolini, foi mal aí, tá? Não sei como é que fala desculpe em alemão, tá? Vou falar em inglês, excuse me, mas eu tô aqui com os Estados Unidos, que eles são muito mais bonitos, né? Eles são um comedor aí de quê? Churrasquinho de salsicha. Então, melhor, tá? Maravilha. Brasilzão entrou na guerra. Dutra tá lá, ó. Eurico Dutra tá lá, tá vendo tudo acontecer. E aí, automaticamente, o Dutra, que era ministro da guerra, estava junto com Getúlio Vargas, quando traz a FEB, olha ali, ó, a Força Expedicionária Brasileira, rendo todas as homenagens à Força Expedicionária Brasileira, aos pracinhas brasileiros da Segunda Guerra Mundial, tá? Senta a pua, a cobra fumou. Essa galera veio para casa e automaticamente, olha ali, ó, se lá na Europa os pracinhas ajudaram a derrubar o fascismo, como é que ele chega aqui no Brasil e tem o Mussolini Tupiniquim? Quem? O Getúlio Vargas? Não vai dar. Não. Ó, Getúlio, os seus dias estão contados. Automaticamente, Getúlio Vargas sai. Getúlio Vargas saindo, começa o quê? Começa, então, como eu já tinha falado aí, o governo do Eurico Dutra, tá? Eu coloquei 1950 porque ali quando começam as eleições, mas como o presidente não assumia necessariamente em janeiro de 1951, vai assumir só lá em novembro, então tá ali, ó, 1951, de 46 até 51. Desculpa. Detalhe, esse presidente, ele foi eleito pela coligação partidária formada aí pelo PSD e PTB. Adivinha só a quem esses dois partidos políticos ainda estavam ligados? Estavam ligados a
Getúlio Vargas, principalmente esse aqui, ó, principalmente o PTB, tá? A vitória dele foi sobre ninguém mais, ninguém menos que o brigadeiro Eduardo Gomes. Já vi questão, já vi cair questão lá, ó, sobre o Eduardo Gomes, tá? Esse cara aqui, para quem não lembra, vou rapidamente fazer um release da história do Eduardo Gomes. Eduardo Gomes foi um dos heróis lá da Revolta dos 18 do Forte, um grandiosíssimo exemplo do tenentismo lá de 1922. E o Eduardo Gomes, então, vai optar pela via política, e aqui, ele que, infelizmente, não tinha tantos recursos, e a UDN, a União Democrática Nacional, o partido dele, fez uma campanha literalmente aí mais límpida. Não, nós não vamos aceitar recursos. Aí algumas mulheres, para apoiar quem? Para apoiar o Eduardo Gomes, passaram a fazer um doce feito de leite condensado, chocolate, envolvido, é claro, em um granuladinho e passaram a vender para angariar fundos para a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes. Adivinha só como é que ficou conhecido esse doce? O doce do brigadeiro. E aí, para facilitar, compra o brigadeiro. Pronto. Um doce maravilhoso, tipicamente brasileiro. Mas, vamos voltar aqui para o Dutra, tá? O negócio não é culinário, o negócio é o Dutra, tá? O Eduardo Gomes perdeu. Poxa vida, hein? Esse Eduardo Gomes está muito azarado. Perdeu aí. Perdeu nesse caso para o Dutra, depois vai perder de novo para o Vargas. Aí vai perder para o Juscelino. Olha, perdeu 3 vezes consecutivas. Já pode pedir música, hein? Complicada a vida do Eduardo Gomes. Parece que a política não era para ele, tá? Mas enfim. Acontece que o Dutra é eleito. Nesse contexto aqui, ó, só um detalhe extremamente importante, tá? Ó, final ou fim da Segunda Guerra. O que acontece? Aqui começa, olha só, a Guerra Fria, tá? A Guerra Fria, você se lembra, né? Conflito de caráter ideológico que coloca de um lado os Estados Unidos, capitalista, de outro lado a União Soviética, socialista. O Brasil, quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Brasil era aliado de quem? Dos Estados Unidos. Tá bom. Só que os Estados Unidos e a União Soviética, ainda na Segunda Guerra, eram aliados, estavam ali juntos. O problema é que a coisa vai se agravando, vai ficando complicada, aí a partir de 1947, quando essa disputa ela fica ainda mais preocupante, principalmente porque os acordos que foram feitos aí, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, já davam a entender que a União Soviética não iria abrir mão de continuar exercendo predomínio político, principalmente ideológico, sobre as áreas que ela acabou ajudando a libertar na Europa. E esse predomínio todo começa a se expandir. Aí a gente tem algumas situações, como por exemplo, 1949. Guerra, olha lá, guerra ou Revolução Chinesa. Deixa eu colocar o termo bem certinho aqui, tá? Ó, Revolução Chinesa. Aquela de Mao Tse-tung, tá? Aí depois, 1951. Aí aqui a gente tem a Guerra da Coreia. Beleza? E aí, nesse processo, o que vai acontecendo com esses países? Esses países vão acabar aceitando a ajuda da União Soviética. E falou na União Soviética, nós estamos falando do quê? Estamos falando do perigo vermelho. Estamos falando do comunismo. Tá? E no Brasil? No Brasil a coisa estava mais suave.
Com Eurico Dutra foram eleitos também diversos integrantes do Partido Comunista Brasileiro, mas não tem problema, porque nem começou direito a Guerra Fria, né? Desculpa o trocadilho, a Guerra Fria está esquentando, piadinha, tá? A Guerra Fria nem tinha começado ainda, ela estava aí devagar, tava na moral. Essa animosidade entre os dois países, ela estava aumentando. Mas a gente sabe que eles não vão estourar no campo de batalha, ainda bem. Só vai ficar no campo ideológico, tá? Mas o que acontece com o Dutra? Embora Eurico Dutra percebesse essa presença dos comunistas aí, do Partido Comunista, ele vai ficar próximo de quem? Dos conservadores. Vai falar, não, meu negócio é aqui, juntamente com os conservadores. Inclusive, um detalhe importante, mesmo que com uma Constituição inteiramente nova, a Constituição de 1947, ele passa a perseguir movimentos trabalhistas. Inclusive, vai ter na Constituição, olha, pode fazer greve, não tem problema nenhum fazer greve, vai lá. Só que tem um detalhe importante. Para fazer greve tem que ter isso, tem que atender a todos esses requisitos. Se atendeu, pode fazer a greve. Não atendeu, infelizmente, fica sem fazer a greve. E aí alguns movimentos mais agressivos, mais audaciosos, passam literalmente a ser perseguidos, certo? Além disso, agora sim, agora já mais ligado aí aos Estados Unidos, mais assim, com relações estreitas com os Estados Unidos. Olha aí na tela, tá? Em consonância com a doutrina Truman, a doutrina da Guerra Fria, ele passa a caçar mandatos dos políticos comunistas, que ele passa a perceber o quê? Esse tal de perigo vermelho pode ser que chegue aqui na América Latina, porque esse perigo vermelho está rondando a América Latina. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou começar a eliminar essa presença aqui dentro do território brasileiro, tá? E a Constituição? Peço desculpa mais uma vez para você aí, a Constituição lá de 46. Eu falei que era 47, desculpa, é 46, tá? Olha ali, ó. A Constituição de 46, a quarta Constituição brasileira, ela vai então colocar em prática, vai continuar com o presidencialismo, federalismo e os três poderes, tá? E ela vai também, olha só, curiosidade, ela vai restabelecer aí, ó, o cargo de vice-presidente, tá? Detalhe, mandato de 5 anos, tanto para o presidente como para o vice. Só um detalhe, as eleições para presidente e vice eram separadas, tá? Não necessariamente era eleita aqui a chapa. Poderia ser eleito o presidente de uma chapa e o vice da outra, o que de uma certa maneira vai dar um certo trampo, vai dar um certo trabalho aí, principalmente quando um determinado presidente é de um grupo e o vice é do outro. Aí eles não vão se entender. Outras medidas importantes dessa Constituição. Voto universal e obrigatório para maiores de 18 anos, exceto analfabetos e militares de baixa patente. Voto feminino, agora não precisa mais do atestado de capacidade. Atestado de capacidade quem criou foi o Vargas, tá? Agora não precisa mais. E indissolubilidade do casamento. Não, o casamento é uma instituição, tá? Então, para alguns, inclusive, essa aqui é uma medida conservadora ao extremo. Para alguns aí, é uma medida machista, inclusive. Não, casamento, se quiser se separar, pode separar. Não, não, não. No meu governo, casou, não separa mais de jeito nenhum, tá? E aí, o que acontece com o governo Dutra? Quando ele começa a governar, o Brasil tem uma herança financeira positiva de 708 milhões de dólares americanos. Só que, percebendo então que existia
uma grande possibilidade, um mercado consumidor gigantesco e mostrando essa baita aproximação com os Estados Unidos, ele vai implementar uma política financeira exageradamente liberal, o que vai abrir o país a importações de forma indiscriminada, comprando diversas empresas estrangeiras deficitárias. Só para você ter uma ideia, desses 708 milhões, no primeiro ano de governo, o Brasil fica com pouco mais de 20 milhões de dólares, só nesse primeiro ano. Só por quê? Só tendo que pagar tudo isso. Acreditando, é claro, que estaria fazendo um bom negócio. Na verdade, era para ampliar essa aliança que existia aí com os Estados Unidos. Muito bem. Além disso, dentro do seu plano de governo, o famoso Plano SALT. O que é o Plano SALT? A letra S aqui, ó, saúde. Saúde. O AL, olha aqui, ó. O AL é de alimentação. Alimentação. O T, a letra T, vamos ver se dá para ver de amarelinha aqui, ó. A letra T é de transporte, tá? Transporte. E E vai ficar pequeno aqui porque eu fui vesgo, não fiz direitinho, mas eu vou puxar mesmo assim uma seta preta para cá, ó. Olha aqui, ó. Energia. Opa! Então, dentre as principais medidas adotadas, saúde, alimentação, transporte e energia. O que ele vai colocar em prática aí que serve de exemplo? Hospital dos Servidores do Estado no Rio de Janeiro. Vai concluir a rodovia Rio-Bahia, vai construir a rodovia Rio-São Paulo, também conhecida como Via Dutra, em sua própria homenagem, e a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, lá no Rio São Francisco. Então, assim, ó, algumas obras foram percebidas. Podia fazer mais? Sim, principalmente na parte aí de alimentação. Agora, como nós estamos falando de um período que é a Guerra Fria e que tem essa aproximação grandiosa com os Estados Unidos, nada melhor do que falar dessas medidas. Olha aqui, ó, ou melhor, dessas características. Missão Cook-Abink. O que foi isso aqui? Isso aqui foi um estudo, olha aqui, foi um estudo feito pelos Estados Unidos para tentar identificar aqui no Brasil os motivos do atraso. Atraso econômico, atraso social do Brasil. O que acontece no Brasil que faz o Brasil ter essa grande quantidade de problemas? E aí o resultado foi o seguinte: olha, o governo norte-americano vai ter que continuar intervindo aí no território brasileiro por muito, muito tempo. Digo para você uma coisa, se os Estados Unidos não continuar aqui, vai ser complicado, tá? Na verdade, essa missão aqui vai ser para fiscalizar, para opinar, para também espionar o que estava acontecendo no Brasil. Afinal de contas, a Guerra Fria estava acontecendo e os Estados Unidos não queria perder nenhum país para o tal do perigo vermelho, para o tal do comunismo, certo? Tanto é que essa aproximação, ela é tão visível, a aproximação entre Estados Unidos e o Brasil, que em 1947 acontece a extinção do Partido Comunista Brasileiro, rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética e também, além da União Soviética, com a China. Então, beleza, agora a China é comunista, a partir de 49, não queremos mais saber disso, tá? Além dessas características que demonstram essa aproximação com os Estados Unidos, a realização da Conferência Interamericana da Manutenção da Paz e Segurança do Continente, claro que só os países ligados aos Estados Unidos, envolvidos diretamente
com o capitalismo norte-americano que vão participar, e, é claro, a criação da Escola Superior de Guerra. Essa aqui vai ser, claro, uma importantíssima contribuição para as Forças Armadas no Brasil, no que tange, é claro, ao ensino militar sobre táticas, sobre, assim, ó, é uma grande quantidade, é um acervo gigantesco de ensinamentos que passam a ser passados aí na Escola Superior de Guerra, que nisso, eu digo para você com toda certeza, foi um aspecto positivo da aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, pois muito da inteligência militar brasileira continuou permanecendo aqui, não precisando ir estudar fora do Brasil, formando inclusive nas academias militares aqui no Brasil, formando excelentes indivíduos para ajudarem na nossa pátria amada. Pois bem, o governo Dutra termina, normalmente, 51, o Brasil gera outro, o mundo gera outro, e quem volta no lugar? Bota o retrato do velho outra vez. Quem volta a governar? Getúlio Vargas. Nós vamos falar aí desse segundo mandato do Getúlio Vargas, nós vamos falar desse contexto que entre 1951 e 1954, Getúlio Dornelles Vargas, o gaúcho de São Borja, governou o território brasileiro. Claro, sempre é muito importante lembrar alguns acontecimentos anteriores, rapidamente, alguns acontecimentos aí que antecedem a chegada de Getúlio Vargas, e, claro, não apenas o que envolve esse governo, também, obviamente, aquilo que vai acabar acontecendo logo em seguida, principalmente não apenas por se tratar de uma figura icônica, mas também porque, é claro, está aí no seu edital. E é claro, obviamente, se está no teu edital é porque deve fazer parte de um dos capítulos mais importantes da história desse país. Então, vamos lá. Vamos lembrar que Getúlio Vargas governou o Brasil entre 1930 e 1945, nesse momento onde, então, a gente conhece aí como Era Vargas, né? O período que vai de 30 a 45, conhecido como Era Vargas. Pois bem, nesse contexto, a gente sabe que, então, Getúlio Vargas começa a governar, e aí entre 30 até 34, governo provisório, um período, assim, bastante conturbado, por conta de algumas situações que acabam acontecendo, teve a Revolução Constitucionalista, entre outros acontecimentos de grandiosa importância. Entre 1934 e 1937, temos o período constitucional, onde Getúlio Vargas, para tentar acalmar um pouco os ânimos internos, permitiu com que fosse feita uma Constituição, a Constituição de 1934, só que, é claro, nesse contexto ele acabou aproveitando o próprio movimento político natural que estava acontecendo dentro da história do Brasil, principalmente nesse contexto de grandiosa radicalização, para então afastar os grupos interessados em mandar ou comandar o Brasil, para que então ele assumisse definitivamente, a partir de quando? De 1937 até 45, no famoso Estado Novo. Então, olha só, vamos entender um negócio aqui. 1937, com o Estado Novo, Getúlio Vargas impôs aí um período ditatorial de 8 anos. Então, assim, ó, por que eu estou lembrando você disso tudo? Porque a imagem que a população tinha de Getúlio Vargas, ou pelo menos aquela imagem que tinha ficado sobre Getúlio Vargas, acerca da figura de Getúlio Vargas, era do ditador, era daquele cara que fez e aconteceu com uma Constituição nova, Constituição de 37, e que a partir dela acabou utilizando-se dos aparelhos repressivos e ideológicos para se manter no poder por 8 longos anos. Aí o Brasil, é claro, acaba se envolvendo com a Segunda Guerra Mundial, ao lado dos países aliados, juntamente com os Estados Unidos, ajuda, inclusive, a vencer a guerra. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, durante a Era Vargas, foi, sem sombra de dúvidas, mais do que especial, e aí está um dos fatores que acaba empurrando Vargas para fora do governo, ou seja,
uma das situações que acaba provocando obrigatoriamente a saída de Getúlio Vargas. Agora, eu estou falando para você aqui o seguinte: Getúlio Vargas precisa ser muito bem analisado, muito bem compreendido como um verdadeiro fenômeno político. Óbvio, muitos acontecimentos também de grandiosa importância acabaram ocorrendo durante o seu governo na história do Brasil, e é claro, isso tudo é importante, é inesquecível, você não pode deixar de lado. Só que esse cara, ele já começou a limpar a imagem dele, ele já estava preocupado com a sua imagem já aí nos últimos anos. Claro que ele não imaginava que, obviamente, ia ter um movimento gigantesco, que a própria, dentro do Brasil, para forçar a saída dele, e que também a própria Segunda Guerra iria forçar essa situação. Mas ele já vinha, vamos lá, desde 43, 1943, foi lá e colocou em prática a consolidação das leis de trabalho, a famosa CLT. Opa! Então aí você já sabe, o cara não veio para simples e puramente ficar brincando. Não, não, não. Ele veio para fazer algo importante, algo sério, que nesse caso, as leis para os trabalhadores. E aí, antes de tudo se encerrar, antes da FEB voltar para o Brasil, Força Expedicionária Brasileira voltar para o Brasil, e literalmente forçar a saída de Getúlio Vargas, ele vai lá e renuncia. Então, assim, ó, ele já estava se preparando para quê? Ele já estava se preparando para voltar nos braços do povo, como ele mesmo já tinha anunciado. Voltou nos braços do povo. Quando ele renunciou, lá em 45, ele já tinha anunciado, não tem problema, agora eu vou renunciar, mas na próxima vez eu vou voltar nos braços do povo. O que significa automaticamente que ele tinha conseguido, então, olha aqui, ó, ele já tinha conseguido refazer a imagem dele. E você tem que lembrar, claro, que Getúlio Vargas também era conhecido como pai dos pobres, então ele é uma figura importante. Nesse caso aqui, e principalmente para uma boa quantidade de pessoas, para uma grande quantidade da população brasileira, por quê? Porque entre as coisas, né, digamos assim, negativas e positivas, para a população ficaram alguns benefícios. Então, ele acaba sendo lembrado dessa forma. Então, ele conseguiu refazer a sua imagem. Então, sai aquela imagem de um ditador e vem, então, a de quê? A de uma pessoa preocupada com os anseios da população. Só que tem outra coisa que você já sabe também. Getúlio Vargas era uma raposa matreira, literalmente, era uma pessoa que tinha um grande conhecimento político. E, é claro, desde o seu primeiro governo, desde lá a era Vargas, já estava sendo gestado o populismo no Brasil. Tanto é que Getúlio Vargas, lá desde 1930, já era essa figura populista no Brasil. Agora, ele vai reforçar tudo isso, tá? Detalhe também extremamente importante. Antes dele deixar o governo, antes dele sair, ele havia se candidatado para o cargo de deputado federal e senador por alguns estados do Brasil. Por quê? Porque nesse contexto a Constituição permitia, a Constituição deixava. Tudo bem, beleza. Então agora o que acaba acontecendo? Ele foi eleito e ele continuou atuando, então ele continuou aí, ó, dentro da capital, ele continuou aí exercendo um cargo político, ou seja, envolvido com os meandros do poder, sabendo tudinho o que estava acontecendo, só preparando o terreno para então, literalmente, e desta vez ser eleito, tá? O que significa que automaticamente é que então ele acabou sendo
eleito democraticamente. Democraticamente. Mas como assim, Thiago? Lá na era Vargas, lá entre 30 e 45, ele não tinha sido eleito democraticamente pelo povo? Não. Em 1930, ele fez a Revolução. 34 foi eleito indireto. E 37 deu o golpe do Estado Novo, saindo em 1945. Então, só para você entender como é que começa esse segundo mandato do Getúlio Vargas. Então, olha assim, olha aqui, olha só. Ele vai fazer aí o seguinte, né? Agora que essa imagem dele, né, acabou sendo recriada, agora então ele tem que mostrar o seguinte, ó, eu sou um cara que respeita todas as instituições democráticas. Demonstrar respeito às instituições democráticas. Por quê? Porque lá no Estado Novo não parecia que ele respeitava muito essas instituições. Lá ele não estava nem aí, não estava ligando para nada, porque ele assumiu como chefe supremo, agora não, agora ele está mostrando, bonitinho, foi eleito democraticamente, então o poder legislativo, vai ter autonomia, né, para poder governar, para poder elaborar suas leis, poder judiciário também. Então, essa imagem, pronto, ela está desfeita. Agora, o Brasil não era mais o mesmo de 1945. Na verdade, quando a gente para pensar, o mundo como um todo já não era mais o mesmo. Então, não tem como você falar assim, Getúlio Vargas vai fazer a mesma coisa. Podemos dizer que ele até assumiu com essa ideia de limpar a barra dele, você está entendendo? Não, eu vou limpar, eu vou mudar tudo isso. Aí ele se coloca no poder e faz aquilo que estava acostumado a fazer. E pode até ser que ele estava pensando nisso, mas não ia ser tão fácil. E não foi. Quem sabe é até mesmo por isso que Getúlio Vargas acabou se complicando, politicamente falando, acabou perdendo apoios extremamente importantes e, automaticamente, o seu governo foi se esfacelando até entrar naquilo que ele mesmo vai chamar de mar de lama. Pois bem, então, parece que Getúlio Vargas não se ligou muito disso. E o que ele precisa fazer? Ele, como um bom e velho político populista, ele precisa se aproximar da maior quantidade de grupos para ele conseguir obter o apoio e aprovação desses grupos. Ainda é o populismo e ainda nós estamos falando de um estado de compromisso. Só que nesse estado de compromisso, nós vamos entender o seguinte: a partir de 1951, que é quando Getúlio assume, depois do governo desastroso pra caramba de Eurico Dutra, só para lembrar você também, né, em relação a isso, Vargas saiu em 45, Dutra foi eleito em 46, fez uma Constituição, modificou a estrutura interna institucional do poder do governo federal, e aí, nesse contexto, buscou uma aproximação com os Estados Unidos, facilitando a entrada de capitais estrangeiros, fragilizando a economia brasileira. Então, o Vargas, quando assume, ele tem uma tarefa, ele tem uma missão gigantesca. Preciso resgatar a economia brasileira. Até porque, quando Vargas deixou a presidência, estava lá, tinha lá o Brasil, uma quantidade gigantesca de dinheiro, tinha algo em torno de mais de 700 milhões de dólares. Foi quando Vargas saiu e o Dutra começou a governar. Quando o Dutra terminou seu governo, o Brasil tinha pouco mais de 20 milhões de dólares, ou seja, a balança comercial brasileira entrou em déficit e para pagar isso tudo, Dutra acaba usando esses recursos.
fazendo com que a economia brasileira ficasse aí muito fragilizada. E o Getúlio Vargas, nesse segundo mandato, vai pensar em colocar em prática o seguinte: eu preciso restabelecer a economia brasileira. Dentro da sua concepção política, só havia uma forma disso acontecer, dentro de um programa chamado de nacionalismo econômico. Desculpe, nacionalismo econômico. Como é que funciona esse nacionalismo econômico? Bem simples. Nesse contexto, nessa política, o Estado tem um papel fundamental. Olha aqui, ó. O Estado possui um papel extremamente importante, papel fundamental de fazer o quê? Qual que é o papel do Estado? O Estado intervém e administra tudo. O Estado movimenta, o Estado mobiliza. É o Estado que faz acontecer. Tá. Isso quer dizer que Getúlio Vargas era contra a entrada de empresas estrangeiras? De forma alguma. As empresas estrangeiras sempre são bem-vindas. Só que elas não vão ditar as regras, economicamente falando, daquilo que acontece aqui no Brasil, de jeito nenhum. É o governo brasileiro que vai identificar em qual lugar do Brasil é necessário que determinada empresa se instale para que, então, lá nessa região, haja uma oferta maior de mão de obra, que o desenvolvimento econômico acabe acontecendo da melhor maneira possível em relação a determinado segmento. Então, é o Estado, de certa maneira, paternalista dentro daquele modelo populista, aquele populismo da América Latina, velho populismo da América Latina, que vai desempenhar aí esse papel de quê? É um maestro, é quem vai dizer, ó, você faz isso, você faz aquilo. Só que aí tem um pequeno problema. Nesse contexto, não apenas políticos, muitos deles fazendo inclusive fortíssima oposição ao governo de Getúlio Vargas, mas também setores importantíssimos das Forças Armadas não viam economicamente que o Brasil precisava ser dessa forma. Para alguns setores das Forças Armadas e também alguns políticos, o Brasil podia aceitar a influência econômica internacional da melhor maneira possível, porque isso ia contribuir para com a liberdade comercial e o liberalismo econômico ia prevalecer, o que de uma certa maneira faz esses grupos serem chamados de entreguistas. Veja você, Getúlio Vargas, defensor do nacionalismo econômico, defende o Estado como? Controlando tudo, intervindo em tudo, mandando em todos. Já alguns grupos, alguns outros setores são chamados de entreguistas. E aí, o que acaba acontecendo dentro disso tudo? Tenho que dizer para você, por que esses grupos entreguistas ficavam com muito medo desse nacionalismo econômico? Porque nós estamos falando de um contexto chamado de Guerra Fria. Só para te lembrar, o que é Guerra Fria? Conflito de caráter ideológico, onde então Estados Unidos, capitalista, União Soviética, socialista, disputaram áreas de influência, até chegaram a influenciar diretamente em intervenções militares, em guerras. Aí pensa comigo. Lá, no primeiro grandioso mandato, Vargas já tinha colocado em prática algumas dessas medidas aí, ó, desse nacionalismo econômico, principalmente através aí da criação de algumas indústrias, tá? Olha aqui, ó. Isso ainda, olha só, lá na era Vargas, isso aqui já tinha iniciado, tá? Foi lá que iniciou-se.
Tiago, desculpa, dá exemplo de uma empresa criada aí nesse contexto. Aqui, ó, Companhia Siderúrgica Nacional. Ah, CSN. Pois é. A Companhia Siderúrgica Nacional já mostrou, já deixou bem claro. Tá vendo? Olha aí, ó. Então, se a CSN já é algo ligado a esse nacionalismo econômico, agora a Vargas vai deitar e rolar. E olha, isso aí, para muitos, foi um aspecto positivo. Só que aqui nesse caso os entreguistas viam da seguinte maneira: ó, isso tudo parece muito comunista, isso tudo parece muito da esquerda. E a gente não quer que o perigo vermelho fique rondando o Brasil. Olha só, velho. Getúlio Vargas saiu da figura de exemplo de fascismo no Brasil, antes de 45, para então perigo vermelho. Você está entendendo? Por isso que então, diante dessa situação, nós estamos falando de quê? Estamos falando de algo que fez uma pressão danada para que Getúlio Vargas, então, deixasse o governo do Brasil. Para que Getúlio, então, falasse, ó, então, tá bom, então, não vou mais governar. Deixa para lá, deixa quieto, tá? Só que, assim, o que vai acabar acontecendo dentro desse nacionalismo econômico, tá? Então, a gente tem a criação, por exemplo, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, tá? Olha aqui, ó, o BND, esse banco que era para fomentar, que era para auxiliar no desenvolvimento de empresas, de indústrias, principalmente tentando fortalecer aquelas que já faziam parte, é claro, né, de todo o histórico de desenvolvimento econômico do Brasil. Então, essas empresas que já tinham aqui no Brasil acabam se beneficiando com o BNDE. Para quê? Não, a gente não precisa de crédito externo de jeito nenhum. Já tem dinheiro aqui. Aí eu quero que você perceba um negócio. Com isso, os Estados Unidos já fica pensando, ixi, esse camarada não quer muita coisa com a gente, não. Getúlio Vargas agora parece que é outra pessoa, parece que é até outro Getúlio Vargas. Aí, Getúlio Vargas coloca em prática aquilo que já era uma campanha lá no primeiro grandioso mandato dele, ele coloca em prática em 1953, criando então a famosíssima Petrobras. Aí, os Estados Unidos entenderam, é guerra. Então, não quer mais beneficiar a gente. Por que os Estados Unidos vai definir isso? Porque automaticamente a exploração de petróleo que era feita no Brasil por empresas norte-americanas, agora não mais. Agora é um monopólio exclusivo do Estado brasileiro. Se tiver aí alguma empresa que refine, por exemplo, aí, o petróleo e que fabrique aí combustível, queira continuar distribuindo isso aí no Brasil, sem problema nenhum, não dá nada, tá? Só que mesmo assim os Estados Unidos perdeu muito com isso. Automaticamente, nós já vemos o quê? Por conta dessa situação, e por Getúlio Vargas, então, dar esses sinais, digamos assim, mais próximos, ou, de certa maneira, mais associados a uma aproximação com o socialismo, com a esquerda, os Estados Unidos já vão falar assim, então tá bom, já entendemos. O que acaba acontecendo por conta disso? Presta atenção aqui, ó. Acaba acontecendo o seguinte, os Estados Unidos vão simples e puramente os Estados Unidos só pararam de apoiar o Brasil. Problemas com os Estados Unidos. Então, de fora já vem uma pressão muito grande. Porque, por exemplo, os Estados Unidos havia prometido aqui, ó, que ia conceder um empréstimo para o Brasil de 250 milhões de dólares. Caramba, olha, isso aí é ajuda para ninguém botar defeito. Mas com essas medidas de Getúlio Vargas e também buscando uma espécie de retaliação, principalmente por conta de uma nova medida cambial, algo que começa a dificultar a entrada
de produtos norte-americanos do Brasil, os Estados Unidos vai então diminuir. Ó, em vez de 250, vamos emprestar só 100 milhões. E se ficar reclamando muito, nem os 100 milhões vai ter. O que acaba acontecendo então? Essas reformas aí, ó, todas essas medidas e também a lei de remessa de lucros, uma lei criada no governo Vargas que vai determinar que as empresas estrangeiras sediadas no Brasil teriam que investir os seus recursos aqui dentro do território brasileiro, ou pelo menos 90% dos seus recursos dentro do território brasileiro, os Estados Unidos vai ficar pistola, vai falar assim, olha, enquanto Getúlio Vargas governar o Brasil, a gente não quer ele aí, a gente não vai ajudar ele de maneira nenhuma. Então, é uma pressão gigantesca colocada em prática por quem? Pelos Estados Unidos. Mas tudo bem. Getúlio Vargas, diante dessa situação, já percebendo o risco que corria, passou a buscar apoio, busca pelo apoio das massas. Só um detalhe, durante seu governo, a inflação teve uma elevação significativa de mais de 20%, o que automaticamente significa o quê? A perda do poder de compra, principalmente pelo trabalhador. O que acontece? Olha aqui. Acontece o seguinte, essa perda do poder de compra por parte dos trabalhadores precisava ser recompensada. O que o Getúlio Vargas vai fazer? Além dele permitir o retorno de greves, então as greves poderiam acontecer, e olha, durante o governo dele aconteceram 2 pesadíssimas greves aí. Além das greves poderem voltar, além dele restabelecer o direito de greve, Getúlio Vargas, eu vou até mudar de cor aqui, ó, tá? Até mudar de cor. Através do seu ministro do Trabalho, João Goulart, vai então conceder o aumento do salário mínimo. Aumento do salário mínimo. O salário mínimo vai aumentar em 100%. Pega essa. Piazada, agora o cara virou Deus. Agora, pensa um povo brasileiro feliz da vida com esse maluco. Só que automaticamente, para fazer isso tudo, alguém vai ter que pagar. Então, aqui nesse contexto, eram vários sindicatos patronais contra a figura de Getúlio. Porque ele não pode aumentar o salário assim 100%, não tem como. Vai ser complicado. Como é que não vão pagar esses caras agora? Não sei. Mas o salário mínimo agora aumentou em 100%. Aí, aquilo que já existia, essa pressão externa, acaba virando o quê? Acaba virando uma pressão interna. Bom, problema pouco é besteira, tá? Juntamente com essa situação, Getúlio Vargas passa então a enfrentar a oposição, e essa oposição acaba ficando muito, mas muito visível, principalmente através de uma figura política importante aí no Rio de Janeiro, que era quem? Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, através do seu jornal Tribuna da Imprensa, lá no Rio de Janeiro, vai escandalizar as situações em que Getúlio Vargas acabava se metendo. Primeiro que o Lacerda já não queria nem que o Getúlio assumisse, já queria impugnar a eleição de Getúlio Vargas lá em 51. E aqui, em 1954, Carlos Lacerda, muito afiado, começa a lançar todas as
situações mais inimagináveis e começa a colocar tudo isso na conta de quem? Getúlio Vargas. E aí é claro que, diante dessa situação, a oposição começa a se fortalecer. Bom, para acabar com o Carlos Lacerda, só tinha uma situação: empurrar ele. Como assim empurrar? Ó, deita ele. Deitar? Tá, mas quem que ia fazer o serviço? É aí que entra na história Gregório Fortunato, chefe da segurança pessoal de Getúlio Vargas, uma pessoa que trabalhava com Getúlio já, junto com Getúlio Vargas, há mais de 30 anos. Gregório Fortunato, ouvindo, é claro, né, as pressões, inclusive da própria família de Getúlio, falou, pode deixar, nós vamos fazer isso aqui acontecer. E aí ele foi lá, pegou um outro indivíduo que também trabalhava para a guarda de Getúlio Vargas, o Alcindo do Nascimento, falou, ó, vai lá e elimina só o Carlos Lacerda. Só ele. Mas, ao invés de eliminar o Carlos Lacerda, o pistoleiro de aluguel foi lá e eliminou naquilo que ficou conhecido como o atentado da Rua Toneleiros, atentado da Rua Toneleiros, lá na madrugada de 5 de agosto de 1954, ao invés de ter morrido Carlos Lacerda, que ficou, assim, levemente ferido, quem faleceu foi uma pessoa que estava junto, estava acompanhando, estava aí quase que fazendo uma segurança pessoal, mas não estava fazendo segurança, estava junto porque era amigo, o major da aeronáutica Rubem Vaz. Bom, se Getúlio Vargas já estava cambaleando no governo, porque a pressão externa, a pressão interna era muito grande, e a oposição já estava cansada das situações, dos escândalos que envolviam Getúlio Vargas, agora o atentado da Rua Toneleiros veio acelerar isso tudo. Como que acelerou? Da seguinte maneira. A aeronáutica fez um inquérito à parte, que inclusive Vargas deu o nome de República do Galeão, pelo fato da Força Aérea, da FAB, a Força Aérea Brasileira, estar sediada no aeroporto do Galeão. Descobriram então que se tratava quem foi o assassino, quem era o mandante, e tudo isso não tinha ligação com Getúlio Vargas, embora, é claro, Vargas fosse ou tivesse aí uma certa disputa política com Carlos Lacerda. Só que, infelizmente, até comprovar que, de fato, Vargas não tinha sido ele o mandante, alguns militares acabam pedindo o seu afastamento. E aí é claro que também a gente tem que considerar que o vice de Getúlio Vargas é o vice-presidente Café Filho, político lá do Rio Grande do Norte, que inclusive já tinha até engrossado as fileiras do comunismo lá dentro do estado, dentro do Rio Grande do Norte. Aqui estava fazendo oposição a Getúlio Vargas, ajudou a tramar a sua saída. É aí que então, lá em 23 de agosto de 1954, acontece o famoso Manifesto dos Generais, que era uma solicitação para que Getúlio Vargas fosse, de fato, afastado da presidência da República, e ali Getúlio Vargas fala, famosamente, do catete eu só saio morto. Ele vai dormir, depois de uma reunião ministerial super cansativa, onde ele dizia, olha, não vou renunciar porque eu não fiz nada de errado. Mas ele já estava preparando para dar o seu golpe final. Na manhã do dia seguinte, ele desferiu um tiro no próprio peito, cometendo suicídio. Deixou aí, na cabeceira de sua cama, a famosa carta testamento, onde ele dizia que defendeu o povo brasileiro, defendeu de tudo e de todos, de peito aberto, que ele não tinha medo, que serenamente ele deixava a vida para entrar na história. Assim que ele morreu, Café Filho assumiu para garantir a transição democrática, para que então houvesse um processo eleitoral. E claro que a morte de Getúlio Vargas foi sentida por todo o povo brasileiro, inclusive o próprio Lacerda acaba sendo entendido aqui como o inimigo número 1 da população, passa a ser perseguido aí pelas ruas do Rio de Janeiro,
porque a população sentiu muito a morte desse importante líder populista, que, claro, deixou aí o seu legado, com João Goulart, com Leonel Brizola, mas antes disso tudo com Juscelino Kubitschek. Agora, sobre o governo de Juscelino Kubitschek, vamos falar agora não, vamos falar numa próxima aula, certo? Beleza, meu aluno e minha aluna? Fala galera, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês as comprinhas que eu fiz na Black Friday. Olha, eu tô muito ansiosa, esperei até esse momento pra abrir as caixas junto com vocês. Começando por essa caixa, Jorge já coloca na tela o precinho que eu paguei. Galera, vocês vão adorar. Nossa, gente, no site parecia ser bem maior. Bom, não era nada disso que eu pensei. No site parecia ser maior, mas vamos para a próxima caixa, né? Bom, esse daqui, Jorge, já coloca a imagem na tela. Esse aqui eu vou usar no aniversário da Juju já no próximo sábado. Eu já até imagino que seja a minha bolsa. Minha bolsa? Gente, eu vou usar esse aqui. Olha o tamanho. Não passa meu... Ah, não. Corta que esse vídeo não vai prestar. Chega de desperdiçar o seu dinheiro comprando errado, hein? Na Black Friday do Alphacom você tem 65% de desconto, que são reais nos melhores cursos para concurso público do Brasil. Clique aqui e compre agora mesmo no melhor curso preparatório do Brasil. Alô você, fala galera! Hoje estou aqui para compartilhar com você uma informação muito bacana sobre o Alphacom. Vou mostrar a partir de dados todo o carinho que o atendimento do Alphacom tem com o aluno, né? Então olha aqui na tela ao meu lado a nossa nota atualizada do Reclame Aqui. Perceba o número de reclamações e respostas. São pouquíssimas queixas, porque o produto do Alphacom é óbvio, é o melhor do mercado, as quais foram solucionadas sem discussões e empecilhos. A gente está aqui para resolver, tá? No Alphacom, o aluno fica porque o produto é bom de verdade e ele entende que vale a pena fazer um investimento, porque isso efetivamente é o que vai fazer a mudança de vida dele. E se você conseguir sentir todo esse prestígio que nós temos com o aluno, torne-se um alfartano e também mude a sua vida. E venha, obviamente, né, estudar com quem tem mais qualidade e que mais se importa com você. Alô você! Além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico, você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então eu aguardo você dentro da plataforma do Alphacom, dentro das nossas redes sociais e, óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do Alphacom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores somam mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Não compre errado mais uma vez. Garanta a mudança da sua vida aproveitando o desconto exclusivo da nossa Black Friday Alphacom. Quem investe certo, muda de vida. Alô você!
Alô você, fala galera, esse tema aí é super importante, eu anotei aqui bonitinho, porque a sua cabeça deve estar fervilhando, ainda mais com editais como o INSS que acabou de sair e a Polícia Militar da Bahia, ou a Polícia Militar do Rio de Janeiro que aí tá camelando, mas vai sair, ou a Receita Federal do Brasil que tá pipocando, né? Então tem tribunal também para todo lado. O tema é foco para quem está no edital, e aí a gente pode colocar também para quem tá vendo o edital saindo na cara do Google, né? Cada minuto é importante e o planejamento é essencial. Vamos dividir em dois termos, para quem está com o edital aberto e para quando o edital está batendo na porta. Para quem está com o edital aberto, um grande exemplo, o INSS. O que vai fazer? Primeira coisa, contagem de prazo. Quanto tempo você tem do momento que você se ligou, que pode ser agora que você está assistindo o vídeo, até o dia da prova. Aí você vai contar e vai falar, putz, cara, eu tenho 60 dias até a minha prova, né? Porque a média é de 60 a 90 dias de um edital à prova. Começa a contar a contagem regressiva na sua cabeça e para sua preparação. O segundo ponto é montar um plano de estudo que você consiga esgotar ele dentro do prazo de 60 dias. Obviamente, o certo é estudar bem antes e já ter um laudo, né? Porque a gente fala que o edital é brinde para quem já estava estudando, é um prêmio. Mas se você está começando agora, ou se você está apavorado porque está desorganizado, o plano de estudo é o que você tem que fazer. Gaste 2 dias, cara, desses 60 dias para montar o seu plano de estudo. Não gaste tudo, né? Um dia você monta um plano de estudo. Ainda mais na nossa plataforma, que já está pronto. O professor já faz para você esse plano de estudo. Essa é uma grande vantagem de estar aqui na Alphacom. Existe uma coisa chamada uma relação preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Muitas das vezes você acha que o preço está alto, mas o valor que você recebe é tão grande, tão grande, tão grande, que o preço fica pequenininho. É exatamente os preços que a gente emprega nos cursos aqui do Alphacom, que a gente entrega muito valor para você. E um desses valores agregados excepcionais é o acompanhamento até o dia da prova. Fez o plano de estudo, depois você vai ter que separar a tua rotina. É super importante, porque com o edital aberto muda toda a rotina, galera. Ou seja, se você tem férias, pede para tirar férias. Se você já está estudando há muito tempo, está com muita certeza e sabe que aquele edital, ou pelo menos acha que aquele edital vai fazer diferença e que você vai chegar de sola, se você tiver condição e tiver feito a reserva, você pode até largar seu emprego. Se não, mano, só diminua o tempo, obviamente, de sono que você tem. Dormir menos de 6 horas é perigoso, tá? Porque você vai ficar cansado para a prova. Mas dormir mais de 6 com o edital aberto também é sacanagem. Aproveite os sábados, aproveite os domingos e lembra, a gente conta de trás para frente. Domingo é o dia da prova. Sábado, você vai acompanhar a super revisão de véspera com a gente, óbvio, né? Conectado, sentado, aonde você esteja do Brasil, acompanha a super revisão. Uma semana antes, a gente está acompanhando as semanas alucinantes. Então a gente aperta que não facou muito para você. Por isso que é bom ter o amparo de um curso preparatório para concurso público. E o tempo que resta, você tem que conseguir zerar, ou seja, ir riscando o seu edital verticalizado que está dentro do seu plano de estudo o maior índice de conteúdo possível, para chegar na prova e ter o maior índice de informação que cai no edital, para que você não seja pego de surpresa. O último concurso do INSS, a matéria que menos caía nos últimos editais foi a que mais caiu. Então não existe mais isso das matérias que mais caem. Existe a teoria da imprevisibilidade, que já está tendo um concurso público nesse formato há muitos anos, desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal de 88. Então as regras estão postas em jogo e as bancas já estão solidificadas, profissionalizadas, e elas sabem que tem que cobrar tudo colocado no edital. Então pegou essas regrinhas básicas, aí é cuidar do emocional. Não adianta ficar nervoso, não adianta falar que é o concurso da sua vida. Se for esse, é esse. Se não for, você vai mais pra frente. Para terminar, galera, eu vou aí usar a frase do meu amigo William Douglas, né? Passou no concurso muito cedo, para delegado de polícia lá atrás, foi juiz, hoje é desembargador do estado do Rio de Janeiro. E sabe, a gente não acaba vendo o William no STF uma hora, né? Que ele merece muito. Ele tem uma frase que é dele, não é minha. A frase dele é o seguinte: não se estuda para passar, se estuda até passar. Então você estuda bastante, faz a prova, não passou, recomeça o seu projeto até você chegar no concurso da sua vida. Se inscreve no canal, dá uma curtidinha e não deixe de acompanhar o Alphacom, que tem sempre super dicas para você. Alô você!